Fala Vascaínos, iniciando mais um novo vídeo por aqui. E já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Ao que tudo indica, o Vasco deve ter mesmo algumas alterações em sua escalação já para o jogo diante do Fortaleza pelo Brasileirão fora de casa. O técnico Maurício Barbieri, que não estará à beira do gramado devido a uma suspensão no STJD, está buscando algumas alternativas para que possa assim retomar o bom desempenho pelos lados da colina. O próximo confronto é um jogo bastante complicado, isso porque o Vasco vai encarar o Fortaleza com o mando da equipe nordestina, que é comandada pelo técnico Vojvoda. Algumas mudanças já haviam sendo cogitadas de maneira mais recente pelo Gigante da Colina, principalmente no setor defensivo. E ao que tudo indica, isso deve acontecer de forma efetiva. A principal mudança que deve acontecer é a entrada do zagueiro Manuel Capasso no lugar do zagueiro Robson pelo lado direito da zaga. O Mita há ou não a possibilidade de ser sacado também da equipe titular, mas ao que tudo indica, a primeira grande alteração será essa, a entrada de Capasso, que inclusive treinou com a equipe dos 11 iniciais para este duelo, diante da equipe nordestina que o Vasco terá na busca por voltar a somar 3 pontos e se afastar da zona de rebaixamento. Após alguns protestos, a equipe agora tem a obrigação de voltar a vencer o mais rápido possível. O torcedor já está bastante impaciente e espera que o Vasco possa trocar a chave e mudar o rumo do seu campeonato brasileiro o mais rápido possível. A pressão vem sendo certa, mas a equipe busca retomar esse caminho o quanto antes. O adversário do próximo jogo não vem de uma sequência muito boa no Campeonato Brasileiro. Isso porque vem de progressivos empates e também uma derrota no último jogo contra a equipe do América Mineiro. E já na Sul-Americana, o último jogo do time, conseguiu sair vitorioso pelo placar de 3-2 e chega para jogar contra o Vasco com a moral um pouco mais alta comparado à equipe comandada pelo técnico Maurício Barbieri. Essa será mais uma boa oportunidade para que o zagueiro Capasso tenha a mostrar a sua qualidade e permanecer de forma fixa na equipe titular do Vasco. Vasco vence disputa com o Grêmio de Renato Gaúcho por contratação de jogador para o ataque. Prestes a ser dado a abertura da janela de transferências, a disputa dos clubes por alguns jogadores em específico já se tornaram bem comum. Isso inclusive fez com que o Vasco estivesse disputando recentemente a disputa de um jogador que atua na Europa com o clube do Grêmio, comandado pelo técnico Renato Gaúcho. O objetivo das duas equipes era ter o jogador atacante na ponta Sérgio em seus elencos para o restante do ano de 2023. O Vasco, como todos já sabem, conseguiu levar a melhor e fechou com o jogador. Ele deve assinar com o Cruz Maltino logo após a abertura da janela de transferências e a finalização de seu contrato juntamente com seu atual clube. O Grêmio chegou a fazer contatos para ter o jogador na equipe, mas o Vasco conseguiu sair na frente e contratar o jogador de 28 anos de idade, ainda conseguindo garantir a contratação do atleta para seu ataque. Renato Gaúcho pretendia ter o jogador em sua equipe, mas o Vasco conseguiu, juntamente com todos o seu staff, garantir a contratação do jogador que chega para disputar posição no Vasco, uma posição que inclusive tem sido bastante criticada devido a poucas opções que o clube tem no atual elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O atleta consegue fazer as duas pontas do campo, tanto a esquerda quanto a direita. A direita atualmente vem sendo defendido pelo atacante Gabriel Peck, que iniciou o Campeonato Brasileiro e o Carioca também em um bom ritmo e gerando algumas contribuições para a equipe. Já a ponta esquerda do Vasco tem sido bem variada, com as presenças de Alex Teixeira e Figueiredo, principalmente nos últimos jogos. Este lado deve ter uma disputa um pouco mais aberta, contando
com a chegada desse novo jogador. A melhor temporada dele foi pelo futebol turco, justamente no ano de 2020 e 2021, onde em 27 jogos ele conseguiu marcar 3 gols e assinalou ainda um total de 10 assistências para os seus companheiros de clube. E você, torcedor vascaíno, o que acha sobre esse possível reforço que deve estar aparecendo no Vasco já nos próximos meses? Comenta aqui abaixo. Vasco perde uma de suas joias para o futebol da Europa. Vasco bem que tentou, mas não conseguiu manter o zagueiro Eric Pimentel em uma renovação de contrato. O jogador, que é considerado um dos grandes talentos e mais promissores de sua atual geração no Vasco, está prestes a deixar a equipe carioca de forma gratuita. Isso porque o jogador tem seu contrato se encerrando com o Gigante da Colina e não conseguiu acertar os detalhes de uma renovação com a equipe carioca. Assim, o seu destino inclusive já foi até informado. De acordo com informações, o destino dele deve ser o Porto, clube de Portugal, que colocará o jogador no cenário europeu pela primeira vez. O jovem zagueiro despontou nas categorias de base da equipe ainda como uma grande promessa. Uma técnica refinada, saída de bola e um posicionamento sólido na defesa fez com que o jogador conquistasse o seu espaço e crescesse cada vez mais na equipe. O jogador de 20 anos chegou a fazer a sua estreia na equipe principal do Vasco ainda em 2023, atuando um único jogo. A esperança do Vasco era que alguma das propostas feitas ao jovem pudesse ser aceita e que não perdesse o jogador, que tem muita expectativa de crescimento, principalmente em sua carreira e evolução em seu futebol. Como o Vasco e também o jogador não chegaram a um consenso, o que vai acontecer é que ele ficará livre no mercado e assim, logo após este encerramento de contrato, deve assinar um vínculo longo com a equipe do Porto de Portugal e se transferir logo em seguida para a equipe portuguesa. É mais uma grande joia que o Vasco perde para o futebol do exterior antes mesmo de jogar uma quantidade expressiva de partidas pelo Cruz Maltino na equipe principal. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.